Hoje eu vou começar a nossa meditação com uma pergunta. Onde está a sua esperança? São tantas situações nas nossas vidas, né? São doenças, catástrofes, algumas coisas inesperadas que às vezes ocorrem, coisas que parecem tirar a nossa paz, tirar nossa, nossa felicidade. O noticiário, às vezes, trazem notícias que nos deixam tristes, inconsoláveis e, às vezes, até desesperados. Se a gente olhar para a Bíblia, a gente vê vários personagens que passaram por situações parecidas, mas, às vezes, é difícil a gente conseguir se pôr no lugar dessas pessoas, porque as coisas que aconteceram com eles aconteceram há tanto tempo atrás. Alguns tipos de situações, como a escravidão, é algo que aconteceu há tanto tempo atrás, que a gente não consegue se pôr no lugar de alguns personagens, mas a gente vê essas coisas acontecendo pelo mundo e às vezes até próximo da gente, e a gente consegue entender um pouquinho do que aconteceu naquela época através das situações que têm ocorrido ao nosso redor. A gente, ouvindo sobre a história de Jó, a gente vê que ele passou por uma série de situações inusitadas e catástrofe após outra, e antes da primeira notícia ruim terminar de chegar, já chega uma segunda uma segunda notícia, e, e depois de ele perder todas as coisas, até mesmo os seus filhos, a gente vê até mesmo a sua esposa vira para ele e fala: como conservas ainda a sua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Ela não cria no que Deus poderia fazer ainda na vida de Jó, mas Jó ainda se conservava íntegro, ainda se conservava com a esperança de que Deus iria fazer algo. Vemos altos e baixos passando. O livro de Jó é um livro riquíssimo, mas a gente vê momentos onde Jó parecia estar com mais fé, em alguns momentos ele parecia ter um pouco menos. E em Jó 17:15 ele diz: onde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem poderá ver? É como se ele estivesse dizendo que é, aonde, aonde está o que eu espero acontecer comigo? Quem poderá ver o que vai acontecer? Pois ele acreditava talvez ele acreditasse que ele não fosse ver mais algo bom acontecer em sua vida. Naquele momento, até mesmo os amigos dele, em vez de o animarem ou dar uma palavra para abençoar a sua vida, naquele momento os amigos dele chegavam até a acusar dele de ter feito algo errado. Jeremias, o profeta, ele ficou conhecido pelas suas lamentações pelo Estado de Israel. Ele ficou conhecido como profeta chorão, porque tanto no livro chamado Jeremias, ele
ele tem seus momentos de lamentação, e ele escreveu um livro inteiro só sobre o Estado de Israel, falando sobre a forma as coisas que estavam acontecendo em Israel, tentando mostrar trazendo uma solução para o povo. Mas o texto de Lamentações 3, do versículo 21 ao 26, a gente lê o seguinte: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Ele queria ter em sua mente não as coisas ruins que estavam acontecendo. Ele queria trazer à sua memória os livramentos que Deus já havia feito. Ele queria trazer à memória as bênçãos que ele já tinha recebido. Ele precisava ter isso em mente para que ele pudesse continuar firme. O texto segue dizendo: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Ele, apesar de estar passando por momentos onde ele estava entristecido, ele sabia que Deus era misericordioso. Ele sabia da fidelidade do Senhor e sabia o que Deus iria fazer na vida dele. O texto segue dizendo: a minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, esperai nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguentar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Às vezes queremos extravasar sobre algo ruim que está acontecendo, queremos gritar por socorro, mas às vezes o silêncio é a melhor forma de aguardar o que o Senhor pode fazer com a gente. Obviamente que existe o tempo para todas as coisas, como a gente ouve em Eclesiastes, né? Como a gente lê em Eclesiastes, existe o tempo de falar, mas existe também o tempo de calar. Às vezes, precisamos estar em silêncio, ouvir, para que a gente possa ouvir o que Deus está falando conosco. Podemos ver, apesar da afirmação, quero trazer na memória aquilo que me dá esperança, que ele sabia que a esperança dele deveria estar no Senhor. Até mesmo Davi tem salmos sobre onde deveria estar a sua esperança, e um dos salmos que é mais interessante a esse respeito é o Salmo 121, onde ele diz: olho para os montes, de onde me virá o socorro? Esse início demonstra que ele não via solução no, ao seu redor, ele não via solução na situação que ele estava vivendo. Ele não via solução para o que ele estava vivendo na terra, mas ele continua dizendo: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem à noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Nos momentos de dificuldades, a gente costuma perder o rumo e às vezes olhar para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Às vezes a gente
E isso faz com que a gente perca o foco do que realmente é importante. Às vezes a gente está tão próximo dos problemas que eles parecem ser grandes demais para que a gente possa suportar ele. Às vezes a gente precisa se afastar dos problemas para que a gente possa entender toda a dimensão dele, entender tudo o que está realmente acontecendo. A gente precisa ter cuidado para que os problemas não tirem foco, como aconteceu com Pedro. Em Mateus 14, do 29 ao 31, a gente lê o seguinte: Jesus ele estava vindo andando sobre o mar e os discípulos achavam que era um fantasma e Pedro grita: se és tu, mestre, me chama para ir com o Senhor. E Jesus diz: vem. E Pedro ele desce do barco e ele começa a andar sobre as águas e chega perto de Jesus. Mas ele começa a prestar atenção nas coisas que estavam acontecendo ao redor. Ele olha para o vento, ele vê o mar revolto e ele tem medo. E ele começa a afundar no meio das águas. E Jesus toma pela mão. Jesus estava perto dele. Jesus pegou ele pela mão e disse: homem de pequena fé, por que duvidais? Às vezes a gente esquece de que o nosso Senhor está conosco em todos os momentos, de forma que que às vezes a gente duvida de que Ele está olhando para o nosso sofrimento, para a nossa dor, para o que está acontecendo ao nosso lado, ao nosso redor, e a gente acaba perdendo o foco. A gente acaba esquecendo de que Ele está conosco nessas situações. Eu não estou sugerindo nenhuma teologia Hakuna Matata, esqueça os seus problemas, coisa que a gente vê no desenho do Rei Leão. O que eu quero dizer é que, mesmo havendo problemas, não devemos focar nos problemas em si. A gente deve a gente deve pensar em como resolver esses problemas, qual é a solução desses problemas. A nossa esperança deve estar no nosso Senhor, em que Ele vai ajudar, Ele vai nos fazer atravessar os problemas, e vai usar essas situações para que possamos ensinar a outros com as nossas experiências de vida. E, novamente, eu pergunto: onde está a sua esperança? Aonde estará a sua esperança? Senhor Deus e Pai que está no céu, vivemos tempos onde coisas tiram nossa paz, nossa felicidade, tentam tirar, Senhor Deus, o nosso foco, Senhor Deus, mas que a nossa esperança possa estar no Senhor, que a nossa esperança possa estar em Ti, que possamos, Senhor Deus, ter o Senhor como farol, como nosso foco, que possamos, Senhor Deus, esperar em Ti, pois Tu pode resolver todos os nossos problemas, todas as nossas situações. Senhor, que o Senhor possa nos mostrar, Senhor Deus, a forma de resolver os problemas que temos vivido e que possamos, Senhor Deus, confiar em Ti em todos os momentos. Em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.